O recém-chegado ao trono é filho do príncipe Edward, Duque de Edimburgo, irmão mais novo do rei Charles, e da princesa Sophie, duquesa de Edimburgo. James juntou-se à família para a missa de Páscoa na capela de São Jorge, no castelo de Windsor. Uma foto tem circulado discretamente nos círculos da realeza, uma foto que é impossível de esquecer. O príncipe William permanece altivo em uma aparição pública, sereno e determinado como sempre. E ao seu lado, não seu irmão, nem seu assessor principal, mas um jovem chamado James Alexander, de 21 anos, carregado em silêncio e erguido lentamente. E a pergunta que paira no ar é: o palácio já decidiu quem estará ao lado do futuro rei da Inglaterra? Porque ninguém na grande mídia quer dizer isso diretamente. Harry havia desaparecido. Não apenas geograficamente, ele havia desaparecido da monarquia operária em todos os sentidos práticos, visíveis e institucionais. E a natureza, como sempre, encontrou uma maneira de preencher esse vazio. A questão nunca foi se alguém ocuparia o espaço deixado por Harry. A questão sempre foi quem. E a resposta, cada vez mais, parece ser James Alexander. Antes de prosseguirmos, permita-me fazer uma pergunta direta. Quando você pensa na família real britânica hoje em dia, onde pensa primeiro? Pensa na continuidade, na próxima geração se preparando para governar? Ou talvez no caos, no drama e na saga aparentemente interminável dos Sussex? Porque essas duas histórias, uma que se desenrola discretamente no Palácio de Kensington e outra que se desenrola ruidosamente em Montecito, agora operam em contraste direto uma com a outra, e esse contraste está se tornando impossível de ignorar. Vamos começar do princípio, porque o contexto é extremamente importante. O espaço deixado por Harry. Quando o príncipe Harry se afastou das funções reais em janeiro de 2020, o palácio emitiu um comunicado cuidadosamente elaborado. A linguagem era diplomática, o subtexto devastador. Em uma única declaração, a monarquia em exercício perdeu um de seus dois príncipes de linha de frente, homens que compartilhariam o fardo da vida pública com William pelas décadas seguintes. E nos anos que se seguiram a esse anúncio, algo extraordinário aconteceu. Não imediatamente, não com alarde, não em um comunicado à imprensa, mas silenciosamente, metodicamente, da maneira como o establishment britânico sempre reagiu quando algo precisava ser consertado, sem admitir sua falha. Uma mudança estrutural ocorreu. Harry deveria ser um amortecedor, um plano B, aquele que assumia compromissos menos prestigiosos, que representava os países menores da Commonwealth, que representava a coroa em eventos nos quais William não podia comparecer. Ele também deveria ser um contrapeso emocional, um elemento mais leve para a postura mais séria de William. Aquele que conseguia cativar multidões com charme e humor autodepreciativo, enquanto seu irmão carregava a gravidade. Quando essa lacuna se fechou, o abismo se tornou real, não meramente simbólico. Operationalmente, praticamente, visivelmente, o rei Charles estava enfrentando seus próprios problemas de saúde. A família real galesa precisava ser estratégica em suas aparições públicas, considerando tudo o que haviam passado. O próprio William, já firmemente estabelecido como o próximo rei, teve que fazer escolhas sobre quem manteria por perto, em quem confiaria e quem permitiria entrar no círculo íntimo de seu futuro reinado. Eis que surge James Alexander. Quem é James Alexander? E é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. E é precisamente a parte que o círculo de Sussex, ocupado com projetos da Netflix e estreias de filmes na Califórnia, parece ter ignorado completamente enquanto tudo ainda estava acontecendo. James Alexander não é uma figura aleatória. Ele não se tornou o futuro rei da Inglaterra por acaso. Sua origem, temperamento e posição foram moldados por uma intenção deliberada que revela algo mais profundo do que o acaso. Ela vem de uma família com ligações militares, um mundo que William conhece bem e respeita profundamente. Ela mantém a discrição que a família real moderna valoriza acima de tudo. Na era das redes sociais, a discrição simplesmente não pode ser comprada. E a família real de Gales já foi injustiçada vezes o suficiente para saber o quão rara ela é. Fundamentalmente, ele comparecia discretamente a reuniões, eventos privados e momentos de importância institucional, fomentando um senso de comunidade sem chamar a atenção para si. Este é o modelo antigo de intimidade na realeza, não o modelo Meghan, que surgiu com um assessor de imprensa, estratégia de marca e uma equipe de especialistas americanos em relações públicas. O modelo de James Alexander lembra muito mais a maneira como cortesãos e companheiros de confiança sempre ascenderam no sistema britânico, lenta e silenciosamente, provando seu valor em privado antes de aparecerem em público. E agora está vindo à tona. A pergunta que você deve se fazer é: por que agora?
Por que isso está acontecendo neste momento? Desta forma, este momento não é uma coincidência. Nada no calendário real é definitivo. O problema de William. Para entender por que James Alexander é importante, primeiro é preciso compreender a posição de William, que é incrivelmente complexa. Ele está se preparando para assumir o trono em tempo real. Charles, apesar de sua resiliência, não é mais jovem, e os problemas de saúde que enfrentou no último ano aceleraram os preparativos psicológicos e institucionais de William para o que está por vir. Ele também é pai de 3 filhos que um dia carregarão o fardo desta instituição. É casado com uma mulher que também enfrentou sérios problemas de saúde e que emergiu dessa situação com um claro senso de propósito, o que mudou visivelmente as prioridades da família galesa. E ele está fazendo tudo isso sem o irmão. Quero deixar uma coisa bem clara aqui, porque existe uma tendência a dramatizar a situação de Harry de uma forma que nem sempre é útil. O relacionamento de William e Harry não desmoronou simplesmente por causa de Meghan Markle. Caiu por causa de escolhas. Escolhas feitas por ambos os lados. Escolhas que vinham se acumulando há anos. Uma eleição que se tornou pública de uma forma que tornou a reconciliação privada quase impossível. Mas eis o que importa de uma perspectiva institucional. Seja qual for a causa, o resultado é que William está atravessando o período mais difícil de preparação para a realeza, sem a pessoa que deveria compartilhá-lo com ele. Essa é uma lacuna real. E lacunas reais exigem soluções reais. James Alexander representa uma dessas soluções. Não se trata de um substituto para Harry em nenhum sentido emocional ou familiar. Sejamos claros, mas sim de um substituto no sentido prático, operacional e público necessário para o funcionamento da monarquia. Essa distinção importa para você? Deveria, porque confundir as duas coisas, confundir o pessoal com o institucional, é justamente o erro que tornou a situação em Sussex tão infinitamente complicada de acompanhar. Harry não abandonou apenas sua família. Ele largou o emprego. E o trabalho, ao contrário da família, pode ser preenchido, um contraste sobre o qual ninguém fala. Enquanto James Alexander vem se aproximando de forma discreta e gradual de William, algo mais está acontecendo do outro lado do Atlântico que destaca ainda mais essa história. Talvez você já tenha visto esse vídeo. Provavelmente já viu. No programa Saturday Night Live. Em 2 de maio de 2026, Colin Jost estava na bancada do Weekend Update e fez uma piada que foi um verdadeiro desastre. A piada descrevia Meghan Markle como refém. O estúdio não se pronunciou. Eles não se mexeram nas cadeiras. Eles gargalharam. Não vou perder meu tempo só com piadas do SNL. Já vimos piadas demais. E, sinceramente, a essa altura, o histórico de comédia fala por si só. A piada em si não é o que importa aqui. O que essa reação nos diz sobre o lugar da marca Sussex no imaginário cultural americano é importante. Porque é isso que realmente deveria preocupar qualquer pessoa que acompanhe a história do Sussex com um olhar crítico. O SNL não é uma iniciativa marginal. Isto não é um tabloide. Isto não é um canal de comentários sobre a realeza no YouTube. Isto é a instituição de comédia noturna mais assistida da América, com uma equipe de roteiristas composta por algumas das pessoas mais antenadas culturalmente no entretenimento, avaliadas por advogados, aprovadas por executivos da NBC e transmitidas em horário nobre na televisão nacional. E desde 2018, eles vêm acompanhando o declínio da marca Sussex em forma de piada. Piada após piada, ano após ano, reação após reação do público. Uma piada de 2018 chamava Harry de desempregado morando com a avó, literalmente na noite do seu casamento. Um esquete de rap de 2023 incluía a frase "A rainha disse, hoje não, Satanás". E a frase se tornou um elemento básico do vocabulário dos observadores da realeza da noite para o dia. Uma piada sobre um acordo comercial de 2025 sugeria que a Grã-Bretanha estava usando as tarifas americanas como desculpa para se recusar a receber os Sussex de volta. E agora, em 2026, uma piada sobre reféns. A mesma mesa, a mesma sala de roteiristas, uma reação ainda mais forte. O que isso tem a ver com James Alexander? Tudo. Porque enquanto Meghan e Harry gerenciavam sua marca Montecito, enquanto administravam projetos da Netflix, reformulavam podcasts, lançavam estreias e arrecadavam fundos para o polo, o vácuo institucional que deixaram foi preenchido de forma silenciosa, eficiente e quase imperceptível. Não com drama, não com comunicados de imprensa, não com uma série documental, mas com um jovem que sabe estar no lugar certo na hora certa e não se expor ao ridículo.
Como é a proximidade com a realeza na prática? Eis algo que a maioria das pessoas que acompanham a família real apenas brevemente não compreende totalmente. Ser próximo do futuro monarca não é apenas uma distinção social. É uma função institucional. Pessoas próximas aos reis, que viajam com eles, os aconselham e gozam de confiança suficiente para estarem presentes tanto em situações formais quanto informais. Essas pessoas moldam a história de maneiras que raramente chegam aos livros de história. São eles que, num momento de tranquilidade antes de um discurso importante, dizem: acho que esta frase não está adequada. São eles que gerem a logística humana de uma instituição que não pode se dar ao luxo de cometer erros humanos. São eles que mantêm o equilíbrio emocional da família real durante períodos de pressão e transição. Harry era considerado uma dessas pessoas para William, não por serem irmãos. A monarquia está repleta de irmãos que se detestavam, mas porque Harry foi preparado para o cargo e provou, durante seu serviço militar e início de carreira na realeza, que tinha o temperamento e as habilidades certas. Depois, ele se demitiu. A promoção de James Alexander, se é isso que estamos presenciando, não é favoritismo do palácio. É o palácio fazendo o que sempre fez. Encontrar a pessoa certa para o cargo certo e discrediment, colocá-la na posição ideal. Não há anúncio porque não há necessidade. O anúncio, quando acontecer, não será nada além de fotos, a disposição dos assentos nas reuniões, a linguagem corporal capturada pelos fotógrafos, a normalização gradual e visível da nova configuração em torno do futuro rei. E isso já está acontecendo. A dinâmica entre William e James. Vamos agora discutir o que realmente sabemos sobre a interação entre William e James, pois essa é a parte que merece atenção especial. William, por natureza e educação, não demonstra cordialidade em público com facilidade. Ele é cumpridor de seus deveres, preparado e profundamente comprometido com o papel institucional para o qual foi treinado ao longo da vida. Mas o charme descontraído, informal e envolvente que Harry demonstrava em seus encontros simplesmente não é um talento natural de William. Ele sabe disso. Sua equipe também sabe. Durante anos, a presença de Harry em aparições conjuntas serviu como uma espécie de contrapeso, uma válvula de escape para a pressão social. Sam Harry, William teve que depender mais das estruturas ao seu redor. Ele precisou estar mais atento à energia humana que o cercava em público. E como James Alexander, observadores que analisaram sua linguagem corporal em aparições recentes notaram algo peculiar. Um relaxamento no comportamento público de William, algo que não se via há vários anos. Isso não é pouca coisa. Em uma monarquia constitucional, onde grande parte da legitimidade da instituição se baseia na percepção pública e na conexão emocional, um futuro rei que demonstra conforto em seus relacionamentos mais próximos é um futuro rei que exala estabilidade. E estabilidade é exatamente o que a monarquia britânica precisa neste momento. Mas faça a si mesmo esta pergunta, porque é uma questão que os observadores da realeza estão realmente ponderando. James Alexander está sendo posicionado conscientemente com seu envolvimento nos assuntos do palácio, ou trata-se simplesmente de uma amizade genuína, interpretada pela ótica da importância institucional? E isso importa, porque eis a verdade incômoda sobre como funciona a proximidade dentro da família real. Antes que o palácio reconheça isso publicamente, o assunto já se arrasta nos bastidores há anos. A relação é real mesmo antes de a instituição a admitir. A função precede o título. A confiança se constrói antes de ser testada publicamente, o que significa que, se você está esperando por um anúncio oficial, um título, um cargo ou o reconhecimento formal da posição de James Alexander na vida e na estrutura profissional de William, você está esperando pelo ato final de uma peça que já está em andamento. O que o Círculo de Sussex não percebeu? Este é, sem dúvida, o ponto mais importante de toda essa história e é onde, na minha opinião, a narrativa será particularmente implacável. Quando Harry e Meghan partiram em 2020, havia um cálculo implícito em sua saída. O cálculo, declarado explicitamente ou não, era de que a ausência deles causaria sofrimento institucional suficiente, simpatia pública suficiente por Harry, e pressão suficiente sobre uma família retratada como fria e exclusiva, para, em última análise, negociar a saída deles em termos mais favoráveis. Esse cálculo falhou, e não porque a família real estivesse blefando. Não porque a mídia britânica se voltou contra eles, embora isso tenha acontecido, nem mesmo porque a mídia americana, incluindo o Saturday Night Live,
começou a cobrir o declínio da marca em tempo real, embora isso seja significativo. Isso não funcionou porque a monarquia, como todas as instituições consolidadas, não depende de nenhum indivíduo em particular, assim como não depende de sua própria continuidade. A lacuna deixada por Harry foi real, mas a instituição não lamentou. A instituição se adaptou, encontrou pessoas, reorganizou-se, seguiu em frente. E o homem que deveria ser o co-líder emocional e operacional do próximo reinado, agora observa de Montecito enquanto alguém que ele nunca conheceu começa silenciosamente a preencher o papel que Harry deixou vago. Você acha que Harry pensou nisso? Você acha que, nos intervalos entre os compromissos com a Netflix, partidas de polo e seu próximo projeto, ele se conformou com o fato de que o espaço que ele deixou foi preenchido, não com drama, não com crise, não com o pânico institucional que ele poderia ter esperado, mas com calma, eficiência e aquela competência discreta que o establishment britânico sempre demonstrou quando necessária. Porque esta é uma história que ninguém coloca na primeira página de um jornal. A saída de Sussex não desestabilizou a monarquia. Pelo contrário, tornou-a mais eficiente. Removeu um fator que, ainda que involuntariamente, havia se tornado uma fonte de atrito institucional. E em seu lugar surgiu uma versão mais pura, calma e controlada de intimidade. James Alexander não é uma história sobre preencher um vazio. É uma história sobre o que uma instituição escolheu quando teve a oportunidade. A importância do tempo. Há outra dimensão nesta história que gostaria de abordar diretamente, pois tem implicações profundas para a nossa compreensão do que está acontecendo agora. O momento da aparição de James Alexander no mundo visível de William não é coincidência. Coincide com vários eventos que ocorrem simultaneamente. A visita de Estado do rei Charles aos Estados Unidos, as batalhas judiciais em curso de Harry e seus apelos públicos por reconciliação com a família foram recebidos com silêncio institucional em vez de engajamento. O mais recente projeto de Meghan na Netflix virou notícia com o programa Saturday Night Live, fazendo piadas sobre reféns na televisão em horário nobre. Esta manhã, a atriz Meghan Markle, conhecida por seu papel na série Suits, casou-se com um homem desempregado que ainda mora com a avó. E uma reconfiguração mais ampla da antiga família real ativa, com a princesa Anne mantendo sua agenda pública incansável, a família real galesa promovendo a vida doméstica e a estabilidade, e o palácio moldando conscientemente uma narrativa de continuidade em torno do futuro reinado de William. Nesse contexto, o surgimento de James Alexander não é apenas uma história pessoal, é uma peça de comunicação institucional. A monarquia diz algo sem dizer explicitamente. Ela diz, estamos preparados, somos estáveis, construímos as estruturas que o próximo reinado exigirá. E as pessoas que estarão ao lado do futuro rei da Inglaterra foram escolhidas, avaliadas e estão em seus cargos. Esta mensagem dirige-se internamente à própria instituição, às pessoas que nela trabalham, aos políticos, às autoridades e aos governos estrangeiros que devem assegurar que a transição decorra sem problemas. Mas dirige-se também, imperativamente, externamente, ao público, aos meios de comunicação social e, independentemente das intenções, ao homem que vive em Montecito, que deixou este cargo e este espaço vago. Trata-se de uma questão de reconciliação. Gostaria agora de abordar um ponto que tem surgido constantemente nesta conversa, pois é relevante e merece uma resposta direta. Existe algum cenário em que Harry retorne a um papel formal na realeza, trabalhando regularmente com William, algo semelhante à posição que deixou? A resposta honesta, com base em tudo o que podemos observar de fora, é que está se tornando estruturalmente mais difícil a cada mês que passa. Não porque as feridas emocionais sejam irreparáveis, ou mesmo porque os danos institucionais sejam irreparáveis, mas porque a instituição escolheu uma direção muito específica, e essa direção torna um retorno formal significativamente mais complicado. Quando havia uma lacuna, um retorno era praticamente possível. Existia um papel, uma função, uma necessidade estrutural que Harry poderia, teoricamente, preencher. Agora, com James Alexander ocupando esse espaço funcional, mesmo um retorno hipotético exigiria encontrar uma nova configuração que não existia há 2 anos. A instituição não mantém cargos por tempo indeterminado. Ela os preenche. Esta vaga já foi preenchida. E isso, mais do que qualquer disputa legal, mais do que qualquer entrevista, mais do que qualquer documentário, livro de memórias ou podcast, é o evento que realmente muda a geometria da situação de Harry. A porta não está necessariamente fechada, mas o cômodo além dela não está mais vazio. O preço de um erro de cálculo.
E essa é a parte que, na minha opinião, não foi explorada com a honestidade necessária nesta conversa. O que Harry e Meghan deixaram para trás não foi apenas uma coleção de títulos e deveres cerimoniais. Foi a proximidade. Era a influência. Era aquele tipo especial e insubstituível de acesso que só se consegue de dentro de uma instituição, não por meio de comentários externos. Essa distinção é crucial, porque existe uma versão da importância da realeza que opera de dentro, silenciosamente, estruturalmente e persistentemente ao longo das gerações. Existe também uma versão que opera de fora, ruidosa, orientada pelo mercado, sujeita aos apetites imprevisíveis dos ciclos midiáticos e da atenção pública. Harry escolheu esta última. E, no caso de uma janela de oportunidade, uma janela verdadeiramente importante, talvez para 2020 a 2023, ela se mostrou eficaz. A entrevista com Oprah cativou o público mundial. O livro de memórias vendeu milhões de cópias. O documentário da Netflix alcançou resultados que os estúdios lutavam para obter há décadas. Mas era isso que aquela janela escondia. A relevância comercial construída sobre a proximidade institucional tem sua permanência. Quando a proximidade se desvanece, quando os títulos se dissipam, quando todos os capítulos do palácio são escritos e todas as queixas familiares são expressas, o que resta? O que é um produto desprovido da dimensão real que originalmente o tornava extraordinário? Essa é a questão que Montecito agora enfrenta. E não há uma resposta clara. A marca Sussex apostou tudo na ideia de que Harry e Meghan, como proposta, eram mais importantes do que a instituição que deixaram para trás. Que sua história, seus valores e sua presença pública poderiam perdurar independentemente das conexões reais que os originaram. O que estamos testemunhando agora, no contexto do declínio da marca, das piadas no Saturday Night Live e da queda nas receitas publicitárias, é o veredito do mercado sobre o assunto. E simultaneamente, não por coincidência, mas simultaneamente, vemos um jovem de Windsor, silenciosamente, pacientemente, sem um único comunicado de imprensa ou sugestão da Netflix, fazer o que Harry fez um dia, simplesmente por estar presente, ao lado do futuro rei da Inglaterra, fazendo tudo parecer fácil. Esse contraste não é um comentário. Isso não é uma coluna. Simplesmente acontece. E quanto mais tempo demora, mais evidente se torna o custo total do cálculo de 2020. Você pode sair da instituição, mas não pode levá-la consigo. O que isso significa para o futuro? Onde isso nos deixa? Qual é o verdadeiro significado da história de James Alexander, desprovida da emoção, do drama de Sussex, das piadas do SNL e de todo esse ruído? Significa que a monarquia britânica está fazendo o que sempre fez em tempos de transição e dificuldade, se adaptando. Trata-se de encontrar as pessoas certas para os cargos certos. Trata-se de as inserir discretamente em posições semi-lord, sem pedir permissão, sem esperar que a narrativa externa se adapte. E trata-se de construir uma estrutura de apoio em torno do futuro, Rei Guilherme V, que reflita seu temperamento, seus valores, suas prioridades institucionais e sua visão para a monarquia nas próximas décadas. James Alexander faz parte dessa estrutura. Quão grande, quão formal, quão permanente, quão publicamente reconhecido esse cargo se tornará, ainda não sabemos. O palácio nos dirá quando estiver pronto para nos dizer, ou seja, quando a questão deixar de importar. Por ora, sabemos que essas fotos existem. Os encontros estão acontecendo. A linguagem corporal conta a história. E o espaço deixado por Harry, o espaço que ele deveria ocupar para sempre, foi preenchido por alguém que chegou sem drama, sem contrato com a Netflix e sem assessor de imprensa. Apenas um jovem, no lugar certo, na hora certa, ao lado do futuro rei da Inglaterra. Enquanto piadas voam na noite de sábado, enquanto câmeras filmam em Montecito, enquanto a instituição segue em frente, como sempre, em silêncio. Se você se identificou com essa história, se já se perguntou o que realmente significa proximidade com a realeza, quem ocupa esses lugares e o que se perde quando alguém decide sair, clique em curtir e inscreva-se, pois este canal acompanha essas histórias antes que elas virem manchete. E se você quiser entender todo o contexto de como tudo aconteceu, as batalhas judiciais de Harry, as piadas sobre o acordo comercial, a história no SNL e tudo mais, o vídeo mais recente deste canal é um prelúdio para tudo o que você acabou de assistir. Também queremos ouvir sua opinião diretamente. Deixe um comentário abaixo. Você acha que Harry chegou a compreender completamente o que estava deixando para trás? Acredita que a reconciliação ainda é possível? A instituição realmente avançou sem ele? Cada comentário, cada perspectiva enriquece esta conversa.
e vale a pena tê-la. Porque a monarquia está mudando em tempo real, e a maioria das pessoas só perceberá quando isso acontecer. Todas as peças estão lá, você só precisa saber onde procurar.